A gente está falando com o prefeito de Canoas, no Rio Grande do Sul, prefeito Jairo Jorge. Obrigado por conversar com a gente aqui do Correio Brasiliense, prefeito. Como é que está a situação agora, nesse momento? A gente sabe que Canoas foi uma das cidades mais afetadas nos últimos dias com a cheia no Rio Grande do Sul. Correto, prefeito? Obrigado por conversar com a gente. Obrigado, Henrique. Obrigado aí pela oportunidade. Canoas foi duramente atingido. Nós temos 2/3 do território da cidade inundados. Nós temos hoje 180 mil pessoas foram atingidas, 80 mil residências, empresas, comércio foram totalmente danificados. A infraestrutura da prefeitura, unidades básicas de saúde, escolas, prédios públicos, 60% deles foram prejudicados, estão inviabilizados. Isso vai exigir um grande esforço. Serão alguns bilhões de investimento na cidade para recuperar o nosso município. Canoas é a terceira população do Rio Grande do Sul, é a número 1 em ICMS, portanto, nós somos um polo industrial. Grande parte desse parque industrial que nós temos foi atingido, está embaixo da água. Então, isso afeta a economia de Canoas, afeta a economia dos canoenses, da população, e afeta também a economia do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje, para ter ideia, só para concluir, nós temos hoje 72 centros de abrigagem, de alojamentos, e nós temos 22 mil pessoas hoje. Nesse momento, 22 mil pessoas estão desabrigadas e estão nesses centros com apoio. Aqui é um centro, inclusive, de entrega de alimentos. As pessoas estão desesperadas, né? Há um momento de muita comoção na cidade diante do que aconteceu. Prefeito, o senhor está nesse momento num desses centros. A gente percebe ao fundo do senhor que tem uma grande movimentação aí. Está faltando ajuda, está faltando comida. Como é que está a situação nesse sentido, nesse acolhimento? Precisamos, sim, de ajuda, precisamos de alimentos, material de higiene, material de limpeza. Nós precisamos também de colchões, cobertores. O frio está chegando em seguida, nós vamos ter já nessa semana, começa o frio. Então, nós temos hoje 22 mil pessoas, uma parte não tem colchões, então nós precisamos de colchões. Eu diria que 40% hoje está dormindo no chão, então nós precisamos aí de colchões, medicamentos também, mas alimentos. Aqui, por exemplo, a gente está agora com dificuldade, né? Está faltando. Eu sei que tem muitas doações vindo na estrada, nós estamos com problemas nas estradas, mas eu estou com as pessoas que estão precisando de alimento, as pessoas estão com fome, as pessoas estão desesperadas, e eu estou no finalzinho aqui do que eu recebi. Então é importante as pessoas ajudarem, né? Porque eu sei que é até aquele primeiro ímpeto, mas é muito importante que as pessoas nos ajudem, nos apoiem, porque realmente talvez eu acho que uma das situações mais graves né, no Brasil, em termos de uma cidade desse tamanho, uma cidade de 350 mil habitantes, né? Ter 2/3 da cidade inundada, né? E a previsão é de 45 a 60 dias para escoar as águas. Então, essas pessoas devem ficar esse tempo nesses abrigos, né? Então, por isso, a importância dos alimentos, colchões e cobertores. Mas aqui, se a minha conta não está errada, prefeito, a gente fala alguma coisa em torno de 200 mil pessoas afetadas. Ou seja, 180 mil aproximadamente. mais ou menos população dos bairros, né? 120 mil que está em abrigos. Tem outras 70 mil, 60 mil pessoas que não estão nos abrigos da prefeitura. Onde é que estão essas pessoas? Elas estão em casa de familiares. Como 1/3 da cidade está na área seca, não foi inundada, as pessoas foram para casa de familiares e amigos que moram do outro lado da cidade. Nós temos aqui todo o lado oeste da cidade foi atingido. O lado leste, apenas uma parte, que foi atingida parcialmente. Então, as pessoas se dirigiram, a grande maioria das pessoas dessa leva, nos bairros que foram atingidos, são exatamente 148 mil pessoas. Do outro lado da cidade, nós temos 33 mil pessoas que foram atingidas. Mas o mais grave é 148 mil. E só para ter uma ideia, Henrique, essas pessoas, elas têm parentes nos outros bairros, né? São bairros populares também do outro lado. Um pouquinho mais da metade da população é do lado oeste e a outra metade do lado leste. Então, as pessoas estão abrigadas na casa de parentes, muita gente nas ruas, dentro de carros, acampando em praças. Então, por isso, nós estamos fazendo também essa distribuição de alimentos para quem não está nos centros,
porque as pessoas realmente não têm de onde tirar o alimento, não tem como comprar. Há também uma crise de abastecimento aqui por causa das estradas, né, que estão aqui interrompidas. Eu queria perguntar para o senhor como é que está o abastecimento de água potável e de energia elétrica na cidade, porque a gente sabe que Porto Alegre, por exemplo, hoje está vivendo um drama com 60% a 70% da cidade sem água, mesmo áreas que não estão alagadas. Canoas está com a mesma dificuldade ou não? Sim, nós temos 100% da cidade sem água, nós temos 1/3 da cidade com luz, né, que está a rede elétrica, o resto está sem energia. Nós temos a previsão de que esse sistema está sendo colocado uma nova estação, está sendo readequada uma estação de tratamento, e com isso 80% da área seca vai ser atingida, vai ser beneficiada com a circulação de água, com abastecimento de água. Mas então isso nós devemos resolver isso em 48 horas, provavelmente. Então, nas próximas 48 horas, sem água nenhuma na cidade inteira. Isso. Está sendo distribuído, mas assim, você imagina a precariedade, você atender toda essa população, 350 mil pessoas, com caminhões-pipa. Tem 38 caminhões-pipa da companhia de abastecimento, aqui a Corsan, e a prefeitura tem 8 caminhões. Então, esses 46 caminhões estão atendendo a população. É o que estamos fazendo todo possível para aumentar isso. Estamos cavando também poços artesianos na cidade. Acredito que em 48 horas, 72 horas, vamos ter vários poços artesianos, a mais dos que já existem, né, na cidade nesse momento, para a gente poder também fornecer água. E com essa nova bomba que está sendo colocada, uma nova bomba de captação, um ponto de captação no Rio Gravataí que está sendo colocado. Ontem teve toda uma operação, uso de helicóptero do Exército para transportar a bomba que é de 3 toneladas, né, para poder captar água. Eu acredito que a gente vai poder amenizar a situação. Não resolve, mas ameniza. Prefeito, a gente sabe que boa parte da gasolina e do diesel consumido no Rio Grande do Sul é feito exatamente na sua cidade, na refinaria de Canoas, a refinaria Alberto Pasqualin. Há um risco de desabastecimento de gasolina no estado do Rio Grande do Sul e na região sul? Como é que está a refinaria da Petrobras? Não houve nenhuma... A refinaria não foi afetada, felizmente. Mas o grande problema que nós temos agora é a circulação. Nós temos um problema muito sério de circulação, porque várias estradas, por exemplo, aqui a Tabaí-Canoas, né, 390 foi afetada, 290, a 116, ela está com impedimento em São Leopoldo. Então, praticamente, nós estamos ilhados aqui. O acesso a Porto Alegre se dá, para chegar a Porto Alegre, Canoas, 15 minutos aqui, ordinariamente. Hoje nós estamos levando quase 3 horas. Nós temos que ir até Alvorada e de Alvorada chegar a Porto Alegre. Porque nós estamos com a parte ali do aeroporto também está impedida, está inundada. Então, nós temos um problema de circulação. Então, como isso está acontecendo, dificulta muito o deslocamento do combustível para a região metropolitana e para o interior. Esse talvez seja o grande problema que nós estamos enfrentando, além do aeroporto, né, que está fechado e vai ficar fechado, está totalmente inundado o aeroporto. O único aeroporto que está funcionando é o aeroporto da base aérea de Canoas, né, que permite aqui descer aeronaves. Nós estamos recebendo aqui material, doações, né, não só para Canoas, é importante lembrar, as doações chegam aqui para outras cidades também do Rio Grande do Sul. Mas, nesse sentido, Canoas é até privilegiada, né? Porque todos os donativos para o Rio Grande do Sul estão chegando exatamente pela sua cidade, né, prefeito Jorge? Exatamente. E daqui elas são despachadas para outros municípios. Claro que também fica uma parte aqui para a gente. Nós estamos chegando, estamos entregando, que isso que é o importante, né? As pessoas, como eu disse, há uma comoção. Não sabemos também do número de vítimas, né? É um momento delicado, nós estamos falando de inundação. Né? Prefeito. O senhor chegou a comentar que haviam falecido 9 pacientes de uma CTI do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, no bairro Matias Velho, que é um dos mais afetados pelo alagamento, né? E eu lhe pergunto, prefeito, se confirmaram essas mortes? O senhor tem alguma ideia de vítimas? Muitas mensagens em grupo dizendo que haviam corpos boiando pelas ruas alagadas de Canoas. Isso se confirma? O senhor tem alguma informação sobre isso? Não se confirma, não. Nós temos 2 óbitos
É possível que tenhamos mais, sim, mas eu fiz hoje uma vistoria, eu fiz ontem uma vistoria, um voo aéreo no local, e fiz hoje uma vistoria de barco. Não se confirma isso. Fui na região mais atingida, o epicentro, digamos, né, da ruptura do dique. Então, se havia um local onde isso pudesse ocorrer, é o local que eu visitei hoje. Não vi, claro que é possível que tenha, sim, mas não. Nós temos muitos problemas aqui de fake news. Nós temos aqui, infelizmente, numa tragédia, hoje nós estamos vivendo esse drama, né? As pessoas acabam, é o oportunismo climático aí, né? As pessoas estão criando fake news e criando muito problema. Eu vou dar um exemplo. Às vezes não é só fake news, né? Às vezes é também a pessoa nessa ansiedade, ela acaba criando, contando um ponto e aumentando um ponto. O caso, por exemplo, do pronto-socorro, para te ilustrar, o diretor técnico confidencia com o médico, nós determinamos a evacuação na sexta-feira, 9 horas. O alagamento ocorreu sábado, às 4h30 da manhã. Então, já estava ocorrendo um processo, né, de retirada progressiva. Sempre tem que ter muito cuidado nisso, né? Nós estamos falando de vidas. Estava vendo já metade do hospital tinha sido já evacuado. O hospital normalmente tem 150 pacientes entre UTI e leitos. Nós tínhamos ali em torno de 80 pacientes. Então, metade dos pacientes já tinham sido retirados. Mas veja o seguinte, o diretor técnico absolutamente transtornado com aquilo, né, à medida que estava ocorrendo uma inundação, ele diz, né, os pacientes não resistirão ao que está acontecendo. O outro médico entendeu diferente e comunicou ao diretor do hospital que os pacientes não resistiram ao que estava acontecendo. E, obviamente, o diretor do hospital comunicou ao secretário de saúde que todos os pacientes da UTI tinham morrido, porque eles não resistiram. O secretário me confidencia, foi a pior notícia que eu recebi, né, nesse momento, nessa catástrofe. Eu disse, nós fomos derrotados, né? Só que, na verdade, o que aconteceu? Não eram 9 pacientes, tinham 13 pacientes na UTI, 3, né, vieram a falecer não pelo transporte, mas porque foi no deslocamento entre o primeiro e o segundo andar e não resistiram. Um tinha morte cerebral, o outro tentou suicídio, se jogou do 4º andar, politraumatizado, e o outro já estava praticamente na fase terminal. Então, pacientes muito debilitados, em que o simples manejo desses pacientes levaram ao óbito. Então, assim, não foi pelo transporte, né? Então, além das fake news, também há um problema de informação, Desencontro. Essa é uma questão grave, a gente sabe quando há uma tragédia como essa, isso acontece. Mas tem fake news também, eu vou dar um exemplo. Disseram que tinham crianças abandonadas. Eu, inclusive, separei aqui um local exclusivo para atendimento das crianças. E o que nós identificamos? Nós varremos os 72 abrigos, não tinha nenhuma criança sozinha. Veja, era uma fake news. Só que isso deu uma comoção, as pessoas acharam que as crianças estavam abandonadas, os pais tinham perdido as crianças. Nenhuma criança, pelo menos até ontem, à noite, e quem fez isso foi o Ministério Público, o Conselho Tutelar, nem foi a Prefeitura. Aliás, o promotor, né, gravou um depoimento que gerou uma comoção nacional de que as crianças poderiam estar à mercê de abusos e situações como essa, que não é verdade. Não havia nenhuma criança sozinha, todos em relação à sua família. Uma outra fake news, Henrique, que aconteceu, foi uma pessoa que disse que a companhia elétrica, de energia elétrica, tinha energizado na área que estava inundada. E isso retardou por 2 horas o lançamento de equipes, porque os bombeiros ficaram com receio de lançar barcos e jet skis para socorrer pessoas. Deixa eu lhe perguntar sobre isso, prefeito. Nós vemos aqui ao fundo do senhor militares chegando e a gente vê tudo bem iluminado, que já é o início da noite. Isso. Aí, essa iluminação toda são geradores que estão nesse abrigo. Não, aí, aqui nós estamos na área seca da cidade e essa área não foi atingida. Então, aqui nós temos energia. Lembra, eu falei que 1/3 da cidade tem energia? Sim. Então, nós estamos num 1/3 da cidade. O outro território, os 2/3 da cidade, foram atingidos, né? Então, eles não têm energia, mas essa parte que nós estamos tem energia. E aqui é um centro, né? Onde está chegando o pessoal trazendo alimentos. E aqui é um centro onde nós estamos distribuindo para as pessoas, para a população em geral.
né? As pessoas que estão morando em casa de parentes e tal, você imagina, né? Às vezes a casa tem 2, 3 pessoas, e aí vai morar 20, né? Não tem comida que chegue, né? Então nós estamos reforçando as pessoas, ajudando. São doações que estão vindo todo o Brasil. Tem muita coisa na estrada ainda, né? Por exemplo, os gaúchos lá de Mato Grosso se uniram e mandaram lá um bitrem. Então tá na estrada, chega amanhã. Nós temos amigos lá do Paraná também que mandaram para Santa Catarina. E é muito importante, eu sei que o Rio de Janeiro também está enviando, então deve estar chegando aqui nas próximas horas vários cargos. Ainda não chegou, então a gente está fazendo o que pode aqui com as doações que chegaram, mantendo essas 22 mil pessoas, né, que é muito importante, mas também essa resta a população aí que está passando muito sacrifício, né? Prefeito, eu queria saber o seguinte: o senhor falou das fake news, que é um problema sério que tá acontecendo em meio a essa tragédia, mas a gente tem escutado muitos relatos de saques nas regiões, roubo a jet skis, roubos a barcos de voluntários. Isso, ao mesmo tempo que a gente está vendo uma solidariedade do Brasil inteiro em torno da tragédia que acontece hoje no Rio Grande do Sul, a gente também tem tido essas notícias lamentáveis desse tipo de saque, de assalto. E isso se confirma, prefeito? Como é que isso está acontecendo? Alguém já foi preso? O que o senhor Sim, pode contar para a gente? a Brigada Militar prendeu já 2 meliantes que estavam fazendo esse tipo de furto. Hoje eles estão atuando. Nós temos aqui a presença da Polícia Civil, a Força Nacional chegou aqui também hoje. Há um reforço de policiamento, exatamente para que a gente possa coibir. Nós tivemos, sim, alguns problemas mesmo, né? Aqui nós temos, como no resto do Brasil, facções, crime organizado, né? E eles estão atuando, né? Nós estamos fazendo um ataque aqui forte a eles, eu já estava fazendo isso antes de acontecer. Nós tivemos, de janeiro a março, 34 homicídios aqui, metade do que nós tivemos no ano passado em apenas 3 meses. É uma guerra entre as facções. E agora, eu assumi agora dia 2 de abril aqui a prefeitura, e nós tivemos um homicídio só em abril. Nós fizemos um grande enfrentamento das facções, do crime organizado, mas eles estão atuando, né? Então, a polícia está presente, nós estamos com inteligência também da Polícia Civil para identificar, porque, né, infelizmente, eles estão em todos os lugares, e nós temos os abrigos, temos a população, então nós estamos atuando exatamente para coibir. Eu acredito que, claro, é difícil, porque nós temos, imagina, 2/3 da cidade é inundada, né? Então está tendo patrulhamento por água e o patrulhamento por terra. Então a Brigada Militar, a Polícia Militar aqui, né, do Rio Grande do Sul, está fazendo esse patrulhamento, tá? Para que a gente possa, com isso, tentar dar o máximo de segurança às pessoas, mas de fato é lastimável, né? Semelhante, roubando, tirando. As pessoas perderam tudo, hein? Perderam tudo que tinham. E pessoas têm muito pouco, né? São pessoas pobres. Aqui é uma cidade de trabalhadores, né? E as pessoas perderam o pouco que elas tinham. E ainda os meliantes roubando ainda o que sobrou, roubando as pessoas. Então, por isso é importante esse trabalho. E hoje eu vi várias ações da Brigada Militar, inclusive interceptando barcos, buscando identificação. Eu acho que esse é um trabalho que tem que ser feito, né? E como aqui é um processo que deve durar um tempo considerável, estamos falando aí provavelmente de 45, 60 dias, é preciso que haja esse patrulhamento tanto na área seca, onde nós dobramos a população, né? Nós temos aí uma concentração. Então, toda a cidade hoje está num terço apenas, né? Então, você vê que isso gera conflito, você gera, né, problemas. Então, por isso que nós intensificamos aqui, em parceria com a Brigada Militar e com a Polícia Civil, com as forças, né? Temos o Exército aqui, temos a Força Aérea também, mas, obviamente, eles estão em outras funções, né? Que são funções mais de retaguarda, né? E, principalmente, a Força Aérea operando helicópteros, o Exército auxiliando aqui em algumas medidas, né, de auxílio aos abrigos, né? Mas as forças de segurança reforçaram aqui em razão dessa particularidade, né? Prefeito, ontem o senhor teve com o ministro
Paulo Pimenta, que também é aí do Rio Grande do Sul, e com a ministra Nízia Trindade, aí no Hospital Universitário da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, né? Eu lhe pergunto, prefeito, o que que os ministros apresentaram para o senhor, o que que eles prometeram para o senhor, e como o senhor está vendo aí a ajuda do governo federal e do governo estadual, essa interação entre as três esferas? Eu acredito que o governo federal vai estender a mão, vai criar mecanismos mais diversos, né? Nós temos aqui prejuízo de bilhões e bilhões, né? Você destrói a infraestrutura econômica, social, né, urbana de uma cidade como Canoas, você tem bilhões aí, né? Não será certamente 600 milhões que vai resolver o problema de Canoas nem do Rio Grande do Sul, né? Muito menos de Canoas, né? É claro que nós precisamos de apoio, tenho certeza que o presidente Lula... Eu falei rapidamente com o presidente Lula, ele esteve aqui, na sequência fez uma visita a Eldorado e depois fez uma reunião no Comando Militar do Sul, então nós falamos muito pouco, muito rápido. Conversei também rapidamente com o ministro Pimenta. Eu tenho certeza que eles vão olhar pela nossa cidade, vão olhar pelo povo do Rio Grande do Sul. Eu conheço já o ministro Pimenta há muito tempo, tenho convicção de que ele vai interceder, né? E conheço também o presidente há muito tempo, eu sou prefeito pelo terceiro mandato, tive a oportunidade de ser prefeito no final do segundo mandato do presidente Lula, portanto, eu acredito que nós vamos ter recursos, né? É claro que esses recursos ainda, né, nós estamos na fase tão inicial, né, mas que virão, né? Ainda não houve nenhuma sinalização com relação a isso, mas eu acredito que o governo é sensível. Isso eu conversei com o ministro Pimenta no domingo. E ontem, segunda-feira, eu conversei com a ministra Nízia, né, a ministra da Saúde, exatamente sobre a situação, né, porque nós tivemos uma perda muito significativa da nossa infraestrutura de saúde. Eu perdi o hospital de pronto-socorro, totalmente comprometido. Nós perdemos, das 27 unidades básicas de saúde, perdemos 19, só para você ver o impacto. Nós perdemos das nossas 4 UPAs, perdemos 3. Das nossas 5 farmácias distritais, nós perdemos 4. Nós perdemos os 4 CAPs da cidade. Tudo isso, né, é um dano, é muito difícil você reconstruir, né? É muito difícil a gente recuperar. Te dou um exemplo, a gente havia adquirido agora, feito a licitação, instalado um tomógrafo de última geração para o hospital de pronto-socorro. Esse tomógrafo estava sendo instalado e entrar em operação agora, totalmente perdido. Está inundado totalmente, então você vê o drama, né? E perdemos o antigo. Então o hospital, por exemplo, vai precisar de tomógrafo, vai precisar de todos os equipamentos. Claro, salvamos uma parte, porque uma parte nós tínhamos tirado, estávamos tirando. Mas é difícil, né? É difícil tirar um tomógrafo, né? É difícil você tirar equipamentos mais pesados. Então, vai exigir um grande esforço. Nós estimamos aí que a gente perdeu em torno de 20 milhões em equipamentos, né, de informática que nós utilizamos nas escolas. Nós perdemos 60% da nossa rede escolar, nós temos mais de 80 escolas, perdemos aí provavelmente mais, em torno de 40 e poucas escolas. Então é algo que é difícil, né, de recuperar sozinho. Acredito também que o governador Eduardo Leite, claro, o estado tem dificuldades, o país tem suas dificuldades, mas que o governo estadual e o governo federal, acredito, sinceramente, que vão estender a mão, vão entender os nossos problemas, o dilema que nós estamos vivendo e a necessidade de apoio, né? Porque é isso que a gente precisa. Deixa eu lhe perguntar, assim, só para a gente encerrar, que eu não quero também tomar o seu tempo, que o senhor deve estar sendo chamado lá para atender a situação na cidade. As águas, elas estão baixando? Qual é a perspectiva para Canoas? Porque a gente soube que tem regiões que prédios de 4 pavimentos foram tomados pela água. A água chegou a 10 metros na cidade, é isso, prefeito? E a água começou a baixar já? E quando baixa? Ela acredito que ela baixou em torno de 40 centímetros nas últimas horas, quer dizer, deixou de aumentar e baixou 40 centímetros, entre 40 e 50 centímetros. A previsão de chuva nas próximas 48 horas, 72 horas, o que é sempre um problema para nós. A perspectiva, segundo dados aqui do IPH, Instituto de Pesquisas Hidrológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma conversa que eu tive ontem com eles,
a possibilidade de levar uma semana para baixar 1 metro. Então, como nós temos aí, em média, 5 metros, tem lugares que nós tivemos até 7 metros de água, mas hoje a média na cidade é 5 metros de água. Então, você vê que é muita água, né? E leva uma semana, em média, para baixar baixar 1 metro. Então, a previsão é 45 dias. A média é que na metade do segundo andar, do segundo pavimento, a água está chegando. Então, cobre o telhado das casas térreas. Todas as casas térreas estão, né, cobertas. Algumas nem aparece o telhado, outras aparece minimamente o telhado. Muitas pessoas foram para os telhados em casas baixas e, inclusive, tiveram risco de perder a vida, né? Porque a água foi muito alta. Eu tenho colegas nossos aqui que ficaram 14 horas em cima de um telhado com água no peito. Veja, em cima de uma casa com 2 andares. Então, você vê que em alguns lugares nós tivemos 7 metros de água, 8 metros talvez de água, né? Porque lugares mais baixos, né? Então, na média, nós temos 5 metros. Isso aconteceu porque, como eu falei, a gente teve todo o estudo aqui, os diques, o sistema de proteção que a gente tem, ele foi idealizado com a enchente 41, né? Então, a cota era 5 metros. Não é 5 metros porque alguém achou que era 5 metros. É 5 metros porque era a proteção feita lá, isso foi construído em 1968, exatamente porque a maior cheia, a maior tempestade, a maior enchente da história do Rio Grande do Sul ocorreu em 1941, também nessa época, Henrique, de 4 a 8 de maio. O ápice da enchente de 1941 foi 8 de maio. Veja que é uma coincidência, né? Ela começa lá no dia 2 de maio e encerra o ápice no dia 8 de maio. Há uma coincidência histórica, exatamente na mesma época aconteceu a enchente maior, muito maior. Se você ter ideia, Porto Alegre chegou a 5,40, 5,30, 5,50, mais do que a enchente 41, que foi 4,76 metros. Então, só aí você tem uma ideia, né? O que aconteceu? A água foi muito alta, ela passou por cima do dique. Ao passar por cima do dique, gerou todo esse problema, né, que você acompanhou, né, porque ela acabou corroendo o dique. Nós, né, estamos aqui apurando, verificando, já identifiquei um local onde ocorreu a ruptura. Então, obviamente que agora é trabalhar para tirar a água e depois recuperar o sistema de proteção, elevá-lo, né, torná-lo ainda mais potente e mais alto, para preparar, já que o que aconteceu agora, infelizmente com as mudanças climáticas, pode acontecer novamente. Aqui a gente criou um escritório de resiliência climática ano passado. Eu sou uma das primeiras cidades do Brasil a criar um escritório que trata de todos os temas conectados, não é só defesa civil, nós temos monitoramento do clima em tempo real, nós temos também projetos estruturantes, que são essas obras de saneamento. Então a gente sempre procurou se preparar bem, mas um episódio como esse, uma chuva, alguns especialistas estão falando que é uma chuva de 10 mil anos, né? Não é uma chuva de 100 mil anos, é uma chuva de 10 mil anos. Então, aí você tem a noção do que impacta, o que a mudança climática está impactando na nossa vida. Se alguém tem dúvida da mudança climática, olhe para Canoas. Canoas está sofrendo o impacto dessa mudança climática. Então, vamos ter que nos preparar muito para evitar que aconteça novamente. Isso destruiu a cidade, e nós não podemos permitir, nós vamos reconstruir a cidade, não podemos permitir que isso aconteça novamente, em hipótese alguma. Prefeito Jorge, prefeito de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, uma das cidades aí mais atingidas pelas chuvas. Prefeito, nossa total solidariedade a Canoas, ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado por conversar com a gente aqui no Correio Brasiliense e reforço todo o nosso sentimento. Está com vocês aí. Bom trabalho, prefeito. Obrigado. Obrigado, Henrique. Como jornalista, eu sou um grande admirador do Correio Brasiliense. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pela solidariedade, por todo o esforço também que vocês estão fazendo para que donativos cheguem aqui. Muito obrigado aí, com certeza, com fé e esperança, a gente vai vencer mais esse desafio. Obrigado, prefeito.